42 minutos de atraso é baixo. 1h42 cantando. Podemos nos assentar, por favor? Eu declaro aberta essa sessão do Conselho Nacional de Justiça. Começo por dizer da minha honra de estar aqui com todos os senhores e peço muitas desculpas pelo atraso, que se deveu à circunstância de que, quando foi marcada essa sessão, havia um compromisso que eu não consegui adiar definitivamente com o ministro Gilmar Mendes. Essa é a razão do meu atraso. Peço muitas desculpas, não é do meu feitio, alguns que me conhecem sabem, a ministra Nancy sabe que, tanto quanto ela, também normalmente sou pontual, mas hoje aconteceu. Por favor, me desculpem por isso. Espero que não aconteça outra vez. Eu submeto à aprovação do Conselho a ata da sessão anterior, do dia 18 de novembro. Indago se há alguma observação, anotação e retificação a fazer. Não havendo, declaro aprovada. Apregou o procedimento de controle administrativo 000-4958-68, de relatoria da conselheira Ana Maria Brito. A requerente é a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, requerido o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e, como se trata de ratificação de liminar, conselheira, passo a palavra a Vossa Excelência. Senhora presidente, colhendo o conselho, eu em breve resumo, certo, quanto ao voto do feito em tela. Eu concedi liminar e estou aqui concluindo pela mantença dessa decisão, o que trata de procedimento cujo objetivo seria a anulação de decisão administrativa de tribunal que tornou sem efeito o edital para promoção e remoção de juízes de direito, publicado em dezembro de 2013, e determinou a publicação de novo edital, contendo expressamente o critério de aplicação do quinto sucessivo. É matéria já bastante debatida aqui, havendo indícios de que o tribunal pode estar aplicando equivocadamente as regras incertas na resolução 106 e procedendo em dissonância com os precedentes desse conselho. Veja bem, na apuração, então, da quinta parte para promoção, quando alguém dessa quinta parte renuncia, não há recomposição. Procede-se à nomeação dos demais. Agora, para a vaga seguinte, forma-se de novo o quinto, e assim sucessivamente. Então, nessa hipótese, já é matéria que já nós debatemos bastante, e eu vou colocar a decisão monocrática aqui em resumo, que ela também é bem grande. Veja bem, só no final. Estabelecido o primeiro quinto de antiguidade, este não comporta uma recomposição, ou seja, se um integrante mais antigo não puder ou não quiser participar do processo seletivo, não se pode convocar um juiz mais moderno para substituí-lo. Por outro lado, escolhido o magistrado a ser promovido, a lista de antiguidade será, aí sim, atualizada. Ou seja, será feito um novo cálculo dos magistrados em tese elegíveis para nova promoção, devendo, neste momento, convocar o próximo magistrado em antiguidade para compor o quinto mais antigo. Esse é o cerne da questão. Eu estou mantendo a liminar, porque, salvo o melhor juiz, eu estou achando que está havendo uma interpretação equivocada dos precedentes jurisprudenciais da resolução 106 da CNJ, ao pretender fazer justamente a recomposição indevida da lista de antiguidade, convocando para compor
o quinto mais antigo, na hipótese de desistência ou inelegibilidade de algum dos integrantes, magistrado do quinto mais moderno, aí não. Então, é nesse sentido, deve ser mantida a decisão monocrática, salvo melhor juízo, concedeu a liminar pelos próprios juízes de fundamento, é um breve resumo, é bastante extenso o voto. Então, Vossa Excelência está propondo a ratificação da liminar. Indago dos senhores conselheiros se há alguma divergência. Não. Tem uma divergência. Por favor, tenha a palavra. Excelência, a liminar deferida, em meu modo de ver, parece estar distante da controvérsia apresentada. O pedido final constante da petição inicial foi o seguinte: ao final, requer que esse colendo do Conselho confirme a decisão liminar anulando a deliberação de apuração dos quintos matemáticos, determinando o imediato cumprimento do cálculo estabelecido no PP 281 e segue o número, além de determinar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte cumpra os prazos fixados na Resolução 106 de 6 de abril de 2010. A delimitação objetiva ocorreu, então, a partir da alegação de alguma irregularidade no que, nos autos, está sendo chamado de quintos matemáticos. A liminar, entretanto, afirmou existir indícios de que o Tribunal possa estar aplicando equivocadamente as regras incertas na Resolução 106 do CNJ e procedendo em dissonância com os precedentes deste Conselho ao aplicar a recomposição da lista, expediente vedado pelo CNJ. Entretanto, não é o que vejo, nem o que enxergo. O trecho do processo administrativo 09778/2014, que diz respeito ao novo instrumento convocatório, devidamente transcrito pela relatora, referiu-se à forma de cálculo das quintas partes para fins de promoção por merecimento. Consignou-se, inicialmente, que a lista deveria ser formada, dividindo o número de magistrados da entrância em 5 partes iguais, com a finalidade de conhecimento do primeiro quinto mais antigo, e posicionando os demais sucessivamente até a última parte. Após, esclareceu-se que a lista seria assim calculada, de modo a permitir que, não havendo na primeira quinta parte, que tenha o tempo necessário de efetivo exercício ou quem aceite o lugar vago, concorram à vaga de magistrados que integram a segunda e quinta parte da lista de antiguidade e que atendam aos demais pressupostos e assim sucessivamente, conforme o recente entendimento do CNJ manifestado no processo de controle administrativo 3601, dígito 87 e 3457, dígito 16. A segunda passagem não indica que ocorrerá recomposição, mas tão somente que, não havendo nenhum magistrado ou magistrada na primeira quinta parte que possa e queira assumir a vaga aberta, que a escolha se dê entre todos aqueles que compõem a segunda quinta parte. Em momento algum se disse que seriam deslocados magistrados da segunda quinta parte da lista para a primeira. O que se disse é que, não havendo nenhum magistrado na primeira quinta parte que preencha os requisitos e manifeste interesse nas vagas abertas, todas da segunda e quinta parte passariam a concorrer. Assim, não vejo desacordo com as determinações do CNJ, seja quanto à forma de cálculo das quintas partes ou quanto ao modo de proceder às promoções, pois em momento algum foi indicado que ocorrerá a composição da lista. Por tais razões, com todas as vênias, conselheira, não ratifico a liminar. Senhora presidente, eu tenho uma dúvida, porque tanto do voto da eminente relatora quanto do voto do conselheiro Paulo Teixeira, me parece que há aí uma questão que é fática. É fática em relação à questão, porque, pelo que eu pude entender da leitura que fiz da minuta do voto hoje trazida aqui para fins de ratificação da eminente relatora, o que foi tratado no âmbito dessa decisão liminar foi exatamente, por enquanto, uma suspensão de um ato administrativo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que teria alterado o ato anteriormente existente, que não permitia, ou melhor, que permitia que houvesse exatamente a recomposição da lista, da primeira à quinta parte da lista dos magistrados para fins de promoção por merecimento. Mas quando há um candidato à promoção que integra essa primeira e quinta parte da lista, aí sim, a ideia é não haver recomposição. Né? Que é o que consta do foi voto, isso que a conselheira Ana Maria, conselheira. O conselheiro Paulo trouxe uma outra colocação, que na realidade seria nos casos em que não há candidato que integre a primeira e quinta parte da lista de antiguidade, que nesse caso haveria sim possibilidade de chamamento daqueles que integram a segunda e quinta parte da lista de antiguidade, da lista de magistrados, enfim. O que a conselheira está pondo, conselheira, se entendi corretamente,
é exatamente que, neste caso, e por isso é que o conselheiro Guilherme põe isso, o fato de haver ou não alguém que possa postular é que está tendo Isso, divergência entre os exatamente, dois. É que não há ainda Não é esses isso? elementos. O tribunal ainda está sendo chamado, veja bem, porque é um requerimento, inclusive, da Associação de Magistrados lá do Rio Grande do Norte. Foi instaurado a partir de requerimento da AMARNE, objetivando exatamente a anulação da decisão administrativa, que houve um edital anterior que seguia esses nossos precedentes, mas determinou a publicação do novo edital, e nesse novo edital há expressamente a adoção da aplicação do quinto sucessivo, certo? Do critério do quinto sucessivo. E eu deferi só para suspender, certo? Rapidamente, até o julgamento de mérito, que espero que seja muito rápido, exatamente para aprofundar a análise, porque é muito clara essa nossa orientação a respeito da não recomposição dos quintos, certo? Quando se cuidar dessas hipóteses de descer, que isso é muito Sim, comum. quanto ao que às vezes a direito, eu acho que o comarca- conselheiro não está em desacordo. Não é isso, conselheiro? A Vamos questão é só aclarar, de esses fato. elementos não estão nos autos ainda. Vamos ver quando o Então, tribunal se a manifestar. liminar de Vossa Excelência é elementos apenas trazidos para à colação. impedir que venha uma É, uma que modificação daí fica o fait que accompli. contraria a norma. Fica o fait accompli, Isso que me depois fica preocupa. mais Me difícil de permita, ser conselheira. desfeito. A minha Então, eu estou preocupa- procurando aclarar melhor a situação, porque do jeito que a Associação de Magistrados trouxe a questão aqui, ela está colidindo, data vênia, com os nossos precedentes. Mas é só isso que eu tinha a dizer. Excelência, com Tranquilo, todo salvo o respeito, melhor juiz. A minha preocupação foi a forma da condução da liminar pela conselheira Ana Maria, em decorrência da situação fática. Mas, claro que há uma preocupação em se concretizar a situação de você não poder reverter o quadro. Posteriormente. Por essa razão. Mas, pelos fundamentos, me preocupou com a condução da conselheira como se fosse um precedente favorável a essa decisão liminar, como já tivesse antecipação de uma discussão de mérito. Isso é que me preocupa. Se for Talvez suspender, se pudesse suspender apenas, só suspender, então, suspender por conselheira, suspender, em função de um risco. Sem avançar na matéria de mérito. Exatamente. Como proposto porque aí. Eu sou de acordo também. Porque aí Se for não apenas se suspender para antecipa ser- Mas já nada. adiantei o nosso precedente. preocupado. Isso Sim, já mas foi é, bastante debatido. Eu também Sim, trago como eu, debatemos. viu, conselheiro? Eu também trago precedentes contrário à tese de Vossa sim, Excelência. mas Então, como aqui é liminar, Perfeito. talvez com isso, conselheira, nós teríamos a convergência, o consenso formado, no sentido de suspender para que se mantenha como posto a situação sem, com isso, avançar no que se tem, até porque Vossa Excelência afirma. Estou em termos de aparência de Sim, ser bom, direito sim, a ser tutelado sim, e o perigo sobre reverso. os dados de fato. E o perigo reverso. Só é que a conselheira Gisela tinha pedido antes, Sim. e na sequência, com toda certeza, eu passaria a palavra a Vossa O Excelência. precedente que a conselheira Ana Maria fala foi um precedente da minha relatoria, não foi TRF da 4ª Região, eu acho. Pelo que eu entendi, é o seguinte: você tem o tribunal baixou uma resolução para regulamentar como é que vai fazer o concurso, né, a promoção. Sim. Pelo que eu entendi, o cálculo é assim: você tem 100 magistrados numa lista de antiguidade. O quinto mais antigo são 20 magistrados. O que a resolução do tribunal diz é que, se, por exemplo, 3 magistrados não estão interessados na promoção, você pega do segundo, quinto, 3 e completa o primeiro. É isso? É isso que diz a resolução. E isso é a recomposição que é vedada pela resolução do CNJ. E tem precedentes vários mesmo do plenário exatamente nesse sentido, de que não, ele tem que fazer primeiro o concurso com os 17, né? E numa segunda vaga ele faz... Porque não existe isso, é a complicação que existe, e foi o que eu peguei em vários processos, é que os tribunais contam primeiro quinto, segundo quinto, terceiro quinto, e não existe isso. A Constituição fala do quinto mais antigo. E esse quinto é calculado a cada ato de promoção. O Supremo também já colocou isso em inúmeras vezes. E acho que é isso que a conselheira está colocando, que ele não pode, por resolução, dizer que vai haver recomposição puxar do segundo, quinto,
né, o número suficiente para completar a lista, havendo desistência do primeiro. Então, eu ratifico a liminar na integralidade da conselheira Ana Maria. Conselheira Gisela, essa é a minha divergência. Eu Você entendo diverge que o mesmo. tribunal não agiu Quanto dessa ao direito, forma. não há Por isso que a minha divergência, divergência em relação ao voto da conselheira. Na minha visão, pelos fatos expostos, o tribunal não agiu dessa forma. Por O isso que eu o tribunal fez, então? fez de outra forma. É isso que eu disse no meu voto, que é uma questão matemática. Então, quando a conselheira avança nessa discussão, é por isso que a minha restrição em relação a ratificar essa liminar. Porque se a gente ratificar a liminar do jeito que foi proposto pela conselheira, a gente está antecipando a decisão provavelmente de mérito. E eu não quero entrar nesse mérito, Não, permita, conselheira. Então, eu posso ratificar essa liminar apenas no sentido para se evitar uma situação de concretização, só nesse sentido. Sim. Mas sem Conselheira adentrar Gisela, a questão. só para tentar esclarecer, para que nós todos falemos a mesma linguagem. A divergência aberta pelo conselheiro Paulo é só quanto à extensão ou ao aclaramento dos termos, ou seja, que se mantenha a situação sem adentrar um novo comportamento de chamamento, porque isso seria contrário à resolução, mas sem se antecipar, porque está de acordo com o espírito, a centralidade da decisão da conselheira, e porque, como a conselheira Ana Maria pôs, não há todos os elementos para se saber se foi ou não chamado. Então, o acautelamento que me parece proposto, e quero saber se é exatamente isso, e que é o que chamou a atenção também o conselheiro Guilherme Calmon, é no sentido de a liminar ser ratificada nestes termos que detêm a centralidade da decisão, mas sem avanço sobre dados, nem de direito, nem de fato, porque a conselheira mesmo disse não tem todos os dados para saber se já houve ou não esse chamamento. Então, é esse que o dado que talvez, se a gente chegasse a isto, poderíamos estar todos de acordo em consenso. Eu vou passar para o conselheiro Campelo. Queria apenas perguntar ao conselheiro Paulo se nesses termos se põe de acordo. Conselheira Ana Maria, Vossa Excelência aceitaria, portanto, em manter exatamente o núcleo da sua decisão, no sentido de não se avançar sobre o que ele pode ou não fazer? Porque... Com certeza, estou em cima de indícios que são fundados em uma cognição não exauriente. Sim. Por isso, sempre trazendo a marca da provisoriedade e pendendo, então, a balança em favor do acautelamento do perigo reverso. Sim. Que seria maior. Manuel, tem a palavra. Senhora presidente, senhores conselheiros, me pareceu, por isso a minha insistência em fazer essa intervenção, que estamos todos falando a mesma linguagem. Sim. Porque, na verdade, o voto da conselheira Ana Maria, e até por isso eu estaria acompanhando o voto de Vossa Excelência, ela diz, ao final, no caso dos autos, conforme já afirmei, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte parece interpretar equivocadamente. Ou seja, em nenhum momento ela está fazendo um juízo exauriente quanto ao mérito. Chega no parágrafo seguinte, o que é que a eminente conselheira determina? Sendo assim, em juízo de análise sumária, presentes o fumus boniurio periculum in mora, considerei necessária a alteração da minha decisão anterior com o fim de deferir o pedido liminar, determinando a suspensão ad cautelam do processo de remoção-promoção do magistrado do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, relativo ao editado de remoção-promoção número 1/2014, até o julgamento do mérito da questão. Ou seja, é exatamente isso que a conselheira está fazendo. Eu acho que é só um esclarecimento mesmo. Exato. Então, eu acho que estamos todos falando a mesma linguagem. Eu acho que esse era o sentido. Foi colocado bem pelo conselheiro Paulo, que pretendia adentrar no mérito, mas, efetivamente, a conselheira Ana Maria não adentra no mérito, fazendo, inclusive, essas ressalvas de poder, eventualmente, mudar o seu entendimento caso o quadro fático aqui venha a ser alterado. Então, presidente, eu já gostaria de, antecipadamente, declarar meu voto pela ratificação da liminar. Pois não. Mais alguém quer fazer alguma... Então, proclamo o resultado no sentido da ratificação da liminar, nestes termos, com esses esclarecimentos prestados nesse debate. Então, presidente, a proclamação do resultado. Presidente, Sim, Vossa Excelência, por favor. me permite, então, a ratificação é exclusivamente para suspender o processo. Sim, que é o que se contém na decisão, mas com é porque a conselheira está aceitando, eu acho, exatamente manter essa centralidade da decisão, certo? Já ilustrando o nosso precedente,
Sim, mas aí a parte dispositiva é que tinha sido o motivo da polêmica, como lembrado pela ministra Nancy. Então, por isso é que a ratificação se faz exatamente com estas achegas do esclarecimento. Ana Maria, a partir daqui a frase sugere uma solução. Mas eu acho que ela Não, aceitou eu acho que está ratificado nestes termos. Não exauri parece. esse ainda da instrução e o quadro não está bem delineado. Tentaram, Nancy. Apregou o item para julgamento, o item 158 da pauta, procedimento de controle administrativo relatado pelo conselheiro Emanuel Campelo. Requerentes Manuela Cardoso Bezerra, Gustavo Borges Bezerra, Otávio Augusto Cris Ribeiro, requerida ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Tem a palavra Vossa Excelência, conselheiro. Senhora Presidente, senhores conselheiros, os requerentes candidatos do concurso para delegação de serviços de notas e registros do Estado do Rio Grande do Sul, edital 01/2013, requerem liminar para suspender os efeitos do edital 35/2014, o qual deverá ser anulado ao final, mantendo-os no certame. Relatam que realizaram a primeira fase do concurso, sendo aprovados e convocados para a segunda fase, quando também foram aprovados. Informam que, posteriormente, por meio do edital 25/2014, o Tribunal apontou nova lista de habilitados para a etapa intermediária, indicando a realização novamente da segunda fase do concurso, após tê-la realizado, corrigindo, publicando seus resultados. Na nova lista, os requerentes não constavam por terem sido reprovados na primeira fase. O tribunal prestou informações aduzindo que modificou o quadro classificatório depois das decisões em mandados de segurança individuais, por meio dos quais acabou sendo anulada a questão 63 e aumentando a nota da corte de corte de 69 para 70. Afirma que, para manter o número de 8 candidatos por vaga, na forma da resolução do CNJ, republicou a lista de classificados. É o relatório. A matéria é complexa na medida em que apontam a situação sui generis por não ter havido suspensão do concurso enquanto se apreciavam os pedidos de mandado de segurança individuais. Nesse sentido, os requerentes, figurando na lista de aprovados na primeira fase, foram convocados e, prosseguindo normalmente o certame, realizaram a segunda fase com resultado publicado e novamente aprovados. Com os resultados judiciais, a questão 63 foi realmente anulada, o que beneficiou diversos candidatos, pois ela foi somada a todos os candidatos. Nesse caso, os requerentes não foram beneficiados porque certamente tiveram esta questão computada como correta e não sofreram alteração em sua pontuação, o que os excluiu do certame, agora que a nota de corte subiu para 70 pontos. É lógico que o resultado do mandado de segurança tenha gerado o acréscimo de ponto aos candidatos e que apenas aqueles já aprovados na primeira fase poderiam potencialmente ser beneficiados, pois poderiam ter, no mínimo, 69 pontos, nota de corte, e com a nova questão passaram a 70. Apenas o que não me parece lógico, em análise perfunctória, é que o tribunal tenha estabelecido nova nota de corte depois de realizada a segunda prova do certame, corrigidas as provas, lançadas e divulgadas as notas e classificados os candidatos. Entendo que há perigo in mora a justificar a concessão da liminar, neste caso, excepcionalmente, apenas para impedir que o concurso avance e produza nova situação como aquela objeto deste PCA. É preciso que o tribunal esclareça o raciocínio que o levou a desclassificar os candidatos já aprovados na fase seguinte do certame, apenas porque uma questão do concurso for anulada. Não me parece, em princípio, que houvesse necessidade de rever a nota de corte, mas apenas de se atribuir a pontuação aos candidatos que não tinham acertado a questão 63. Isso é o que penso em análise primeira. Ante ao exposto, concedo liminar para suspender os efeitos do edital 35 de 2014, mantendo os requerentes no certame até decisão final deste procedimento. Intime-se, inclusive, o tribunal requerido para que explicite a sua decisão de mudar a nota de corte no prazo de 5 dias. É como votos. Eu vou tomar... Bem no início eu tenho que afirmar minha suspeição, como sempre faço em caso de matérias envolvendo os concursos para serventias extrajudiciais. Então... Eu vou colher os votos, neste caso, individualmente. Conselheiro Fabiano. Senhora Presidente,
Presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eu não poderia deixar, antes de mais nada, de cumprimentá-la, saudar a sua presença, dizer que é uma honra para todos nós tê-la nessa e nas próximas e quantas outras sessões nós tivermos juntos. Muito obrigada, conselheira. De fato, há uma situação delicada em razão da decisão proferida no mandado de segurança. O mandado de segurança acolheu a pretensão, se eu não me engano, de 8 impetrantes. Exato, e era o objetivo apenas para anular uma questão. E o tribunal, digamos, interpretando a decisão do mandado de segurança, digamos, foi adiante e disse que a nota de corte passaria a ser... talvez o tribunal deveria cautelar o direito dos impetrantes enquanto não transitada em julgado a decisão do mandado de segurança. Portanto, acompanhei bem o raciocínio de Vossa Excelência. Quer dizer, talvez tenha sido um passo a mais, um passo desnecessário, tendo em vista a provisoriedade. Se o mandado de segurança, por outro lado, transitado em julgado, evidentemente que a consequência seria a elevação da nota de corte, uma vez que o concurso prevê 8 candidatos por vaga. Mas essa informação ainda não consta, ou seja, quais os efeitos do mandado de segurança se tornaram definitivos. Então, nesse sentido, nesse juízo de cautela, me parece que o conselheiro acerta em acolher a pretensão daqueles que foram aprovados, passaram pelas fases sucessivas do certame e que, evidentemente, podem ter interesse, né, no mandado de segurança, por exemplo, né, podem ter interesse indireto no mandado de segurança. Então, eu acho que, provisoriamente, eu acho que o juiz de cautela se aperfeiçoou de forma adequada. Para suspender, então, acompanho... não é isso, conselheiro Emanuel? Exato. Para suspender o certame. Ministra Nancy? Obrigada, presidente. Eu gostaria de uma informação, porque se nós temos um mandado de segurança, a questão está judicializada. Eu queria saber por que o CNJ está atuando. Não, nesse caso, eminente corregedora, nós não estamos interferindo no objeto do mandado de segurança. O objeto do mandado de segurança era exclusivamente em anular uma questão do concurso sem qualquer outro tipo de interferência no certame. O tribunal é que, a partir dessa decisão do mandado de segurança, tomou outras providências de cunho administrativo que não são objeto da prestação jurisdicional. Mas quem nos garante a extensão da solução dada pelo mandado de segurança? E se não caberia, então, o recurso do mandado de segurança? Ministra, aí nesse caso... Porque pode ser extrapolação, pelo que percebi, pode ser extrapolação daquilo que foi determinado no mandado de uma decisão judicial. Não, ministra. Nesse caso, com todas as vênias, como o objeto do mandado de segurança era unicamente anular uma questão, o tribunal é que, de esponte própria, optou por alterar a nota de corte e publicar nova lista de classificação. Isso não tem absolutamente nenhuma relação com o que é pedido no mandado de segurança. Então, eu acho que essa parte, isso não faz parte do cumprimento da decisão do mandado de segurança. Presidente, talvez eu precise, para meu conhecimento, estudar um pouco mais. Se o eminente relator não se aborrecer, eu vou pedir vista dos autos. Excelência, nesse caso, como se trata de ratificação liminar, me parece regimentalmente não cabe vista. Sim, mas a ministra não está habilitada para votar. Eu não estou preparada para julgar diante disso. Ministra, posso talvez colaborar, se possível, até talvez a ministra Nancy, porque eu já havia analisado o caso e acabei manifestando uma divergência e talvez as dúvidas que a ministra Nancy tenha tido tenha exatamente a ver com a minha divergência. E aí, talvez, esse esclarecimento possa servir para, ministra Nancy, se a ministra concordar. Ministro relator, então, eu vou ouvir a divergência. Ministra Cristina, que votaria antes, posso passar a palavra antecipando. Tem a palavra, portanto, o conselheiro Guilherme Calmon. Eu até preparei um voto e acabei de inserir no sistema. Eu digo o seguinte, nos termos do artigo 2511 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, é atribuição do relator, abro aspas, deferir medidas urgentes e acauteladoras motivadamente quando haja fundado receio de prejuízo, dano irreparável
ou risco de perecimento do direito invocado, determinando a inclusão em pauta na sessão seguinte para submissão ao referendo do plenário, né, a regra do regimento. No caso, o conselheiro Emanuel considerou a presença de tais requisitos, e bem como fumos boniúrios, para o fim de conceder a liminar requerida e, assim, determinar a suspensão dos efeitos do edital 35 de 2014 da Comissão de Concurso, mantendo os requerentes no certame, os requerentes desse procedimento. Com a devida vênia e entendimento manifestado pelo doutor relator desse procedimento, não vislumbra a presença de tais requisitos para fins de concessão, bem como manutenção da liminar deferida nesses autos. As informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que já constam dos autos, deixam claro que a comissão do concurso deliberou dar cumprimento, eu enfatizo, às decisões judiciais, não foi apenas uma, foram pelo menos duas ou mais, que anularam uma das questões formuladas na primeira fase do concurso. E, por isso, em razão disso, houve necessidade de se proceder ao recálculo da nota de corte da primeira etapa do certame, o que redundou na nota 70. Os requerentes expressamente reconhecem que atingiram 69 pontos na primeira etapa. E, por isso, com a modificação da nota de corte, não havia como prosseguirem no concurso, ainda que já tendo se submetido à segunda etapa do certame em época anterior às decisões judiciais. O que aconteceu é que houve a impetração dos mandados de segurança e não se concedeu liminar no âmbito dos mandados de segurança, e, em razão disso, o concurso prosseguiu para a segunda etapa, e esses candidatos que hoje são requerentes nesse procedimento chegaram a realizar a segunda etapa, com base na nota de corte 69, que era a nota anterior. Ao dar cumprimento às decisões judiciais em mandado de segurança, a comissão de concurso teve que rever a nota de corte, passou de 69 para 70, e eles efetivamente continuaram com 69, porque eles não se beneficiaram da anulação dessa questão. Na verdade, como o próprio conselheiro Manuel disse, eles tinham acertado essa questão, só que a questão foi considerada inválida. E, em razão disso, os outros candidatos que impetraram o mandado de segurança, sim, tiveram sua nota majorada. Com o refazimento dessas notas, houve necessidade de recálculo, e nesse recálculo chegou-se a nota de corte 70. Então, e aí eu prossigo. Há dois problemas na manutenção da decisão liminar nesses autos com a devida vênia do eminente relator. Primeiro, a desconsideração das decisões judiciais proferidas nos autos de mandado de segurança, que anularam uma das questões, cujo efeito é, obviamente, a revisão de todo o quadro de nota dos candidatos da primeira fase. E segundo problema, a ausência de identificação de qualquer item do edital, ou mesmo da resolução 81 do CNJ, que supostamente tivesse sido violado pela comissão de concurso. A circunstância dos requerentes terem já submetido a realização da segunda etapa do concurso não lhes confere, a meu juízo, qualquer direito, principalmente quando em confronto com os efeitos das decisões judiciais proferidas em sede de mandado de segurança. Sequer admito, na minha visão, a existência de um ato administrativo de caráter decisório por parte da banca examinadora, considerando que ela apenas deu efetividade ao comando judicial contido naquelas sentenças que anularam a questão da primeira etapa do certame. Então, com esses fundamentos, ministra Nancy, ministra Carmen, eu estou, com a devida vênia do eminente relator, votando pela não ratificação da liminar, mantendo, assim, isso do concurso para fins de não prosseguir na sua suspensão. Não sei se... Me parece que a divergência da ministra Nancy, e se eu estiver equivocada, por favor, me corrija, ministra, era no sentido da possibilidade ou não deste procedimento ter tramitação em razão da judicialização. E a divergência que Vossa Excelência apresenta, conselheiro, é diferente, diz respeito ao próprio objeto e à presença ou não de perículo in mora, o que significa que este procedimento continuaria aqui. Eu indago da ministra Nancy se mantém o pedido de vista. Vossa Excelência está corretíssima. A minha questão é a judicialização. Aí seria falta de condição de procedibilidade aqui desse procedimento, e eu agradeceria, presidente, mantendo o meu pedido de vista. Eu, então, vou proclamar o resultado provisório, porque, a despeito da ponderação do conselheiro Emanuel, eu verifico que já houve precedentes no sentido do deferimento, e a nossa ministra, além de ser de tudo é corregedora, e sabe da urgência, e traria, portanto, para que todos pudessem votar com todos os dados de acordo com o que vier a ser, afinal, apresentado. Acho que o julgamento acaba sendo até muito mais legítimo e justo.
Presidente, eu prometo a Vossa Excelência que na segunda-feira nós temos sessão novamente, Sim. eu trarei. Então, com isso, proclamo o resultado provisório após o voto do conselheiro Emanuel Campelo, no sentido da ratificação da liminar, no que foi acompanhado pelo conselheiro Fabiano e da divergência aberta pelo conselheiro Guilherme Calmon, pediu vista a ministra Nancy Andrighi. Apregou para julgamento da relatoria da conselheira Nancy Andrighi o item 63 da pauta, que é o recurso administrativo na reclamação disciplinar 7550-56, sendo requerente Bosqueirão de Máquinas e Motores e Sebastião Candido Drummond e requeridos João Carlos Garcia e outros. Tem a palavra, conselheira. Senhora Presidente, eu agradeço e cuida-se de um recurso administrativo interposto por Boqueirão de Máquinas e Motores Limitada e Sebastião Cantídio Drummond contra uma decisão proferida pela Corregedoria Nacional de Justiça. Foi proferida dentro de uma reclamação disciplinar proposta pelos recorrentes em desfavor do juiz da 28ª Vara Civil do Fórum Central da Comarca do Estado de São Paulo, Dr. Rogério Murilo Firmino, dos peritos contábeis judiciais Ana Paula Batista Campi e Vanderlei Masson Santos, bem como dos administradores, senhora Presidente, administradores judiciais, porque isso aqui é uma falência, Manuel Antônio Ângulo Lopes, João Carlos Garcia, Rubens Marinelli, Vitor Arnaldo Torrezan, Adriana Luciana Camargo de Góes e Ralph Barros Leite Rocha. Na reclamação em textil, os recorrentes sustentam que são sócios majoritários da Sociedade Anônima Semen GSA Engenharia e Empreendimentos. Asseveram que, por divergências entre os sócios, o recorrente Sebastião, então diretor-presidente, procedeu a manobras contábeis necessárias ao fechamento dos balanços patrimoniais. No recurso administrativo, os requerentes sustentam que a reclamação não foi direcionada apenas ao juiz, mas também aos auxiliares da Justiça, os quais desempenham função pública sujeita à atividade disciplinar do CNJ. A decisão da Corregedoria Nacional manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso administrativo. Houve uma decisão liminar, presidente, no Supremo Tribunal Federal, proferida pelo ministro Dias Toffoli, nos autos de um mandado de segurança impetrado pelos recorrentes, e Sua Excelência deferiu o pedido liminar apenas para afastar os efeitos da decisão que negou seguimento ao recurso administrativo por ausência de manifestação do plenário. O voto, presidente, cinge-se a controvérsia em apurar supostas faltas disciplinares praticadas pelo juiz, pelos peritos e administradores por ele nomeados em virtude de irregularidades apontadas na administração judicial da sociedade anônima objeto da intervenção. Analiso agora, presidente, o cabimento da reclamação disciplinar perante o CNJ. Nos termos do artigo 103b da Constituição, compete ao CNJ controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe conhecer de reclamações contra membros desse poder, bem como com seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais. Nesse contexto, a reclamação disciplinar a que se refere o dispositivo constitucional destina-se à apuração administrativa de irregularidades na atuação daqueles sujeitos à sua atuação disciplinar ou correcional que contrariam o seu dever funcional e a fim de que a sociedade funcional, presidente. Sendo assim, as reclamações dirigidas ao CNJ não são um meio idôneo para apreciar a matéria jurisdicional, porquanto esse órgão não tem jurisdição restrita, a sua competência apenas no âmbito administrativo. Com efeito, se de um lado compete ao CNJ o controle disciplinar da atuação do juiz no que concerne aos atos que violem deveres funcionais estatuídos,
Cabe também a esse Conselho zelar pela independência do juiz, prerrogativa de relevância indiscutível para o bom desempenho das funções, que não pode se sentir o juiz constrangido a decidir, em certo sentido, por força de pressão das partes, do tribunal a que esteja vinculado ou mesmo de um órgão correcional, devendo a sua atuação pautar-se pela lei. Desse modo, em se tratando de erro judicial, o direito prevê mecanismos próprios para a sua correção, seja pelos recursos previstos em lei, seja por outras ações especialmente designadas para esse fim, não podendo o CNJ imiscuir-se na atividade jurisdicional do juiz por manifesta incompetência. Portanto, na reclamação disciplinar, a análise do CNJ deve se limitar à existência da falta disciplinar atribuída aos reclamados. Passo agora, presidente, a analisar a atuação do juiz. Primeiramente, os reclamantes manifestam sua insurgência em relação aos provimentos jurisdicionais que levaram à responsabilização civil do senhor Sebastião Cantídio Drummond em virtude de atos praticados enquanto administrador da sociedade, objeto da intervenção judicial. Ademais, demonstram uma certa insatisfação em relação à decisão do tribunal em ação declaratória, que afastou o recorrente mencionado das atividades de gestão da empresa em decorrência de sua condenação não transitada em julgado em ação anterior, sustentando não estarem presentes os requisitos para a medida judicial adotada. Entretanto, da leitura atenta da reclamação, não se identifica a imputação de qualquer violação do dever funcional pelo juiz, restringindo seus reclamantes a demonstrar a sua insatisfação com as decisões adotadas pelo juiz. E, dessa forma, no que toca ao juiz reclamado, os argumentos da reclamação disciplinar mostram-se desprovidos de justa causa, porquanto o manifesto cunho jurisdicional de suas alegações, reveladoras de mero descontentamento com os rumos do processo em detrimento dos seus próprios interesses. Portanto, não merece provimento o recurso administrativo quanto ao arquivamento da reclamação disciplinar contra a atuação do juiz. E passo a analisar agora, presidente, a atuação dos administradores judiciais. Os reclamantes sustentam que os administradores judiciais nomeados pelo juiz eram sócios do escritório de advocacia que patrocinou os interesses dos sócios minoritários, autores da ação de responsabilização civil e da ação que culminou no afastamento do diretor-presidente. Além disso, asseveram que os administradores reclamados perpetraram uma série de irregularidades em pagamentos indevidos, compra de bens inexistentes, saques sem autorização que teriam ensejado uma verdadeira dilapidação do patrimônio da sociedade. No que diz respeito, presidente, à associação ou à aproximação entre os sócios e os administradores, que importaria em suspeição, é de se destacar que este fato deve ser arguido em exceção própria, prevista no ordenamento jurídico, não sendo a reclamação disciplinar instrumento cabível para o fim colimado, como já decidiu esse mesmo Conselho na reclamação disciplinar 207 de 2005, relator corregedor ministro Pardo Ribeiro. Ademais, os reclamantes reconhecem que ofereceram a referida exceção e que teria sido rejeitada pelo Poder Judiciário. Desse modo, previsto mecanismo judicial para se apurar a suspeição de auxiliares da Justiça, e mais, exercida esta via pela parte interessada, não lhe é permitido provocar a atuação do órgão disciplinar como meio de desconstituir a decisão judicial, ao que se sabe, validamente proferida, sob pena de se transformar a reclamação disciplinar em um sucedâneo recursal, distanciando-se evidentemente das atribuições constitucionais do CNJ. Destarte, as alegações de que os administradores são ex-advogados do mesmo escritório que patrocina os interesses dos autores da ação em que decretada a intervenção judicial na empresa, bem como de que estariam em conluio com os sócios minoritários, restam prejudicadas. Ainda nesse ponto, o que sobeja é averiguar a questão relativa às apontadas irregularidades na administração judicial da empresa. Infere-se da reclamação que os reclamantes julgam estarem
os administradores nomeados pelo juízo, delapidando o patrimônio da empresa objeto de intervenção por meio de uma má gestão e suscitando, inclusive, uma intenção fraudulenta por parte deles. Conforme bem suscitado pela Corregedoria do Estado de São Paulo, as supostas irregularidades podem ser levadas em juízo por mecanismos vários estabelecidos no ordenamento jurídico. Ademais, a atividade dos administradores judiciais é fiscalizada pelo juiz, independentemente de ser contrária ao interesse da parte adversa, de modo que a reclamação perante o CNJ não pode ser um veículo de insurgência da parte contra o acerto ou desacerto das decisões judiciais, porque não é mecanismo de revisão de atuação jurisdicional. E ainda, presidente, continuo fazendo mais algumas colocações nesse sentido. Por fim, presidente, a atuação dos peritos judiciais. Em relação aos peritos, sustentam os recorrentes que os auxiliares da Justiça teriam sido omissos em relação às irregularidades supostamente verificadas na atuação dos administradores, razão pela qual devem ser responsabilizados. Ocorre que, diante da falta da indicação expressa, presidente, de evidência, o indício da falta disciplinar pelos peritos, não bastando apenas uma alegação genérica de omissão, tal qual foi formulada na reclamação, bem como em face das conclusões acima expostas, no sentido de que a insurgência da parte quanto à administração da empresa fiscalizada pelo juiz não importa em atuação do órgão disciplinar, pois constitui matéria eminentemente jurisdicional, a reclamação revela-se insubsistente. Desse modo, não merece acolhimento o recurso nesse último ponto. E, por fim, presidente, a despeito do arquivamento do presente expediente no âmbito aqui do CNJ, é de se salientar que os fatos supostamente ocorridos na intervenção decretada são de gravidade manifesta, razão pela qual a Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo deve ser oficiada, a fim de que, no prazo de 30 dias, preste alguma informação detalhada e atualizada quanto à atuação dos administradores judiciais nomeados pela empresa, inclusive quanto às providências que, eventualmente, a Corregedoria tenha adotado. E, assim, presidente, nego provimento ao recurso administrativo. A relatora nega provimento ao recurso, que é com relação, portanto, ao juiz, aos administradores e aos peritos. Exato. Entretanto, determina que o tribunal preste informações. Há um certo clamor nesse processo, presidente, que a intervenção judicial e a falência dessas empresas geraram uma perda de mão de obra muito grande. São milhares de funcionários que foram afastados do serviço. Então, para verificar se eventualmente tem, mas na parte em que foi apresentada a reclamação, não há possibilidade. Pois não. Eu vou tomar os votos individualmente. É que eu teria uma... Bom, é porque a gente costuma aqui fazer a divergência antes e colocar em debate, só por... Sim, mas não há nenhum impedimento aqui se depois, quem quiser ratificar, apenas para ser mais, otimizar o tempo. Conselheira Maria Cristina. Senhora presidente, eu vou pedir vista regimental porque os fatos me pareceram bastante graves. Os sócios minoritários conseguem ser, que preposto seu seja indicado para gerir empresas e essas empresas chegam à insolvência por má administração. Eu peço vista regimental. Pois não. Proclamo o resultado provisório após o voto da ministra relatora, que negava provimento ao recurso e determinava a prestação de informações pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Pediu vista regimental a conselheira Maria Cristina Peduzzi. Aguardam os demais. Apregou para julgamento o item 64 da pauta, que é o recurso administrativo na reclamação disciplinar 3974-60, também de relatoria da ministra Nancy Andrighi, sendo requerente o Ministério Público Federal, interessado Francisco Dias Teixeira e requerido Francisco de Assis Bete. Tem a palavra Vossa Excelência, conselheira. Senhora presidente, obrigada. Eu leio o relatório. É um recurso administrativo interposto pelo Ministério Público Federal contra a decisão que manteve uma decisão de arquivamento da reclamação disciplinar formulada em face do desembargador Francisco de Assis Bete, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
Nessa reclamação disciplinar, sustenta-se que o juiz teria praticado supostas irregularidades e ilegalidades na condição de uma medida cautelar inominada, ainda quando o juiz federal titular da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais atribui-se ao magistrado as seguintes condutas: deferimento de interceptação telefônica em ato de audiência sem a participação do Ministério Público, prorrogação automática e imotivada do período de monitoramento por 30 dias, terceiro, ausência de relação dos terminais a serem interceptados na decisão que deferiu o pedido, quarto, referência a uma pretérita decisão autorizativa de monitoramento inexistente, quinto, aparente ausência de atuação de procedimento cautelar de monitoramento, pois a audiência foi realizada no dia 8 de fevereiro de 2005 e os autos somente receberam protocolo em 17 de agosto de 2005. Ausência de controle do monitoramento, relatório de análise sem assinatura e referências, destruição de material colhido no curso do monitoramento sem oitiva do MP e sem autorização do juízo, ofício da autoridade policial solicitando o encerramento do monitoramento sem qualquer referência, indeferimento por decisão judicial e sem a prévia oitiva do MP de requerimento de um dos investigados para que tivesse acesso ao material colhido no monitoramento telefônico e que foi alvo sem referência a um número judicial específico, autuação de todos os documentos dos autos somente após a apresentação de apelação pelo investigado, quando do indeferimento do seu acesso aos dados do monitoramento, primeira vista do MP federal e conhecimento do monitoramento com o recebimento de recurso de apelação, alusões nas decisões judiciais e manifestação da autoridade policial, manifestação da autoridade exclusivamente no inquérito policial que investigou o desaparecimento de quantia acautelada na Superintendência da Polícia Federal de Minas Gerais, dando a subentender que inexistiria procedimento próprio de monitoramento de telefônico, e pela documentação apresentada, a medida cautelar foi instaurada por dependência de um inquérito policial 1446, na 9ª Vara, com o objetivo de apurar o furto, desvio ou crime previsto no 312, peculato, tendo em vista o desaparecimento de R$ 82.365. A medida cautelar instaurada a partir da representação da autoridade policial tinha e intentava obter acesso ao conteúdo inserido nas interceptações telefônicas e computadores, disquetes, discos rígidos, fita cassete e ou demais objetos de multimídia utilizados na Delegacia Regional de Entorpecentes. No âmbito judicial, o subprocurador da República entendeu inexistir justa causa para se requerer ao Superior Tribunal de Justiça a instauração de investigação criminal. Contudo, diante dos indícios de falta funcional, encaminhou-se os autos a esse Conselho, dando origem à instauração dessa reclamação que nós estamos julgando. O magistrado reclamado informou que ofereceu perante o STJ uma queixa-crime contra o procurador da República, Francisco Dias Teixeira, e o procurador de Minas, Helder Magno da Silva, sob o argumento de que a apresentação da presente reclamação feriu a sua honra e a sua imagem, e em seguida solicitou ao STJ informações e cópia integral da APN 547 do Distrito Federal. O ilustre ministro Massami Ueda, relator dessa ação penal 616, enviou a cópia de inteiro teor do acordo que rejeitou a queixa-crime apresentada pelo reclamado contra o membro do MP. Em decisão unipessoal, determinou o arquivamento da presente reclamação disciplinar. E também, em decisão unipessoal, negou o seguimento do recurso administrativo. No recurso administrativo, alega que a decisão deve ser reformada, pois as esferas criminal, civil e administrativa são independentes, tendo o procedimento disciplinar a finalidade de apurar os fatos imputados ao magistrado que correspondam a faltas administrativas disciplinares. Aduz que o arquivamento do procedimento destinado à apuração de fatos na esfera criminal não afasta a necessidade da análise da conduta do magistrado no âmbito disciplinar e assevera que da análise dos fatos e documentos pode-se afirmar que há existência de indícios de grave violação aos deveres funcionais. É o relatório, presidente. O voto.
Ministra, eu agradeço o relatório, mas o Ministério Público pediu a palavra para pois não, manifestação. perdão. Não, sem problema. Tem a palavra, portanto, a vice-procuradora, doutora Ela Vieco. O Ministério Público quer fazer algumas considerações no sentido de reforçar o seu recurso e, evidentemente, o fato, né, que do pedido do subprocurador-geral Francisco Dias Teixeira ter pedido o arquivamento da ação penal, vamos dizer, fragiliza, né, o recurso administrativo, no que se refere à questão das provas. Mas acontece o seguinte, que isso é assente, inclusive no Conselho, aqui nesse Conselho Nacional de Justiça, que o fato de não haver provas para a infração penal não prejudica o exame da infração disciplinar. E também é entendimento consolidado aqui do Conselho que não é possível antecipar juízo sobre a sanção adequada de modo a frustrar aprofundamento das apurações na via do processo administrativo disciplinar. E o despacho de indeferimento, ele frustrou, porque ele simplesmente disse que se não havia provas para a infração penal, também não havia elementos suficientes para a apuração da infração administrativa. Acontece que essas condutas do desembargador Francisco Betti, elas foram apontadas e elas não são meras irregularidades, como foi apontado no despacho de arquivamento. Vejam, são um deferimento de interceptação telefônica em ata de audiência sem a participação do Ministério Público, lavrada por escrivão de polícia, prorrogação automática e imotivada do período de monitoramento por 30 dias, ausência de relação na decisão, ata autorizativa do monitoramento dos terminais telefônicos a serem interceptados, referência a uma pretérita decisão autorizativa de monitoramento que não consta dos autos, aparente ausência de autuação de procedimento cautelar de monitoramento telefônico, vez que a ata datada de 8 de fevereiro de 2005, somente recebeu um protocolo judicial em 17 de agosto de 2005, aparente realização de monitoramento telefônico sem acompanhamento do Ministério Público e sem controle quanto ao prazo de cada interceptação. Relatório de análise, e eu não vou ler todos, mas são 13 itens, né, que, ao ver do Ministério Público, não se constituem em irregularidades de pequena monta, mas irregularidades que merecem uma apuração do ponto de vista da infração disciplinar. Então, nesse sentido, o Ministério Público pede que seja, sim, então, provido esse recurso administrativo para o fim de instauração de um processo administrativo disciplinar. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra à ministra Nancy Andrighi. Obrigada, presidente. Como consignado na decisão recorrida, inicialmente cumpre salientar que a presente reclamação disciplinar foi proposta por Francisco Dias Teixeira, membro do Ministério Público Federal, por meio do qual se pretendia a apuração dos fatos relacionados à interceptação de comunicação telefônica nos autos da medida cautelar inominada, quando o magistrado reclamado exerceu a judicatura perante a 9ª Vara Federal de Minas Gerais. A decisão recorrida, conforme já relatado, considerou que os atos aqui apontados como infrações disciplinares configurariam, no máximo, equívocos procedimentais no curso da investigação penal. Verifique-se que, como disse a ilustre subprocuradora-geral, são 13 itens.
mas que todos eles não demonstram desvio de conduta, demonstram atitudes que o juiz tomou em relação a um processo. Não está apontado qual o desvio de conduta, está dito qual foi o procedimento adotado pelo juiz. Embora não se conforme com o arquivamento desta reclamação disciplinar, o recorrente sequer fez referência, muito menos trouxe qualquer elemento probatório sobre a existência de algum fato concreto a demonstrar, ainda que minimamente, de que maneira de agir do juiz, na hipótese em análise, a despeito de eventual inobservância do ritual estabelecido pela Lei 9296, teria ultrapassado os limites do normal exercício da função judicante. Não há expresso na reclamação, na inicial, apontado especificamente qual o desvio de conduta. Quanto à alegação, presidente, do recorrente, no sentido da existência de uma ação penal no Superior Tribunal de Justiça, que foi recebida a denúncia, presidente, e culminou com o afastamento do cargo do desembargador Bete, que é o reclamado aqui nessa aqui. Observa-se, consulta na página oficial do Superior Tribunal de Justiça, que na APN 626, a peça acusatória foi recebida quando o magistrado, ora reclamado, pela prática de crimes que não guardam nenhuma relação com esse expediente. Conforme bem considerou o próprio recorrente, as esferas civil, penal são independentes e mais ainda na presente situação. Nesse passo, caso entenda o Ministério Público que devam ser apuradas supostas irregularidades relacionadas com essa ação penal, utilize-se das vias adequadas para trazer à Corregedoria o conhecimento específico de quais os desvios praticados pelo magistrado, porque de todas aquelas atitudes indicadas nesses 13 itens, cabia recurso e poderia ter sido atuado. E por isso, presidente, eu nego o provimento ao recurso administrativo. Pois não. A relatora nega provimento, ministra Cristina Peduzzi. Senhora presidente, eu, neste processo, acompanho o voto da eminente corregedora. Ministra, conselheira Ana Maria. Com a eminente corregedora. Ministro Guilherme Calmon. Conselheiro. Senhora presidente, eu tive acesso aqui ao sistema e pude identificar, no âmbito do sistema, um voto, ainda que um projeto melhor de voto, apresentado pela conselheira Luísa, que infelizmente não se encontra presente, acho que por motivo justificado, em que Sua Excelência, no voto, faz algumas considerações na linha da manifestação da Vice-Procuradora-Geral da República aqui na sessão. Diante dessa circunstância, e tendo em vista que, pelo que pude perceber, a conselheira Luísa já fez uma análise também bastante minuciosa, exemplo da eminente relatora, já que há dois votos exatamente em sentidos opostos, né, eu vou pedir vista desse procedimento. Pois não. Senhora presidente, então eu vou pedir que retire o meu voto, eu vou aguardar a vista. Pois não. Então, eu só data máxima vênia, voto o voto pela convicção de Vossa Excelência, porque o voto é inexistente. Na verdade, como eu falei, é projeto de voto. Né? Sentido, vou proclamar provisoriamente apenas no sentido da vista, uma vez que não existe voto então. Sem... Sim, é projeto de voto apenas. E não estando presente, não se pode falar em nome. Lógico. Pois não. Se me permite? Por favor, conselheiro. Também, senhora presidente, eu também gostaria de pedir vista do Mas presidente. vai se ter de aguardar. Vista conjunta, né? Ah, sim, pode ter a vista conjunta. Vista conjunta do presente procedimento. Pois não. A meu ver, não quero, evidentemente, entrar, é que o atuar negligente também poderia, em tese, estou falando em tese, configurar uma conduta passível de punição disciplinar. Por essa razão, quero examinar com mais cuidado os presentes autos. Então, proclamo o resultado provisório após o voto da ministra relatora no sentido de negar provimento ao recurso administrativo e no que foi não foi acompanhado. Pediu vista ao ministro, no que foi acompanhado pela conselheira Ana Maria, pediu vista conjunta
dos autos, o ministro Guilherme Calmon e também o ministro Fabiano. Aguardo os demais. Apregou para julgamento o item 65 da pauta, relativo ao procedimento, ao recurso administrativo na reclamação disciplinar 5166-23, relatado pela conselheira Nancy Andrighi, sendo requerente Elizabeth Jamile Dibo Nasser Indo e requerido Luiz Antônio Cavassa de Almeida. Conselheira, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigada, presidente. Aqui é um recurso administrativo contra a decisão proferida pela Corregedoria, dentro de um pedido de providências proposta pela requerente, que é Elizabeth Jamile Dibo Nasser Indo, em desfavor do juiz da 4ª Vara de Família da comarca de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Dr. Luiz Antônio Cavassa de Almeida. No citado procedimento, a recorrente sustenta que o juiz teria infringido seus deveres disciplinares ao proferir uma decisão autorizando vista dos autos. A ação é de investigação de paternidade que tramitam sob segredo de justiça perante a 4ª Vara de Família e a advogada não figura como patrona das partes. Acrescenta a requerente que o procedimento de sindicância, aberto junto à direção do Foro de Campo Grande, com a finalidade de apurar os fatos narrados na inicial, foi sumariamente arquivado pelo mesmo juiz que proferiu a decisão que deu ensejo à presente reclamação disciplinar. Nessa seara, sustenta que o juiz, como diretor do Foro de Campo Grande, tinha o dever de reconhecer o seu impedimento para a apreciação da sindicância administrativa. Ante a natureza do pedido formulado no requerimento inicial, foi determinada a reatuação do processo para a classe de reclamação disciplinar. As informações da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ela encaminhou cópia do parecer da decisão homologatória exarada nos autos do pedido de providências, apresentado pela requerente junto à Corregedoria local. Saliente-se que a decisão proferida pela desembargadora Tânia Garcia, Corregedora-Geral de Justiça, ratificou que os pedidos formulados no procedimento administrativo possuem natureza eminentemente processual e que, por isso, não comportam atividade correicional ou disciplinar pela Corregedoria. No tocante à alegação de que o juiz requerido não poderia ter atuado como diretor do foro quando do arquivamento da sindicância administrativa, a decisão ressaltou já haver manifestação da própria Corregedoria local sobre o tema no bojo do processo administrativo número tal. Manifestou-se a Corregedoria Nacional pelo arquivamento da reclamação disciplinar. O recurso administrativo reitera a natureza administrativa da conduta do requerido, além de ratificar os mesmos argumentos da peça inicial. E a Corregedoria manifestou-se pela negativa do seguimento do recurso administrativo. O voto, presidente, cinge-se a controvérsia em apurar a prática de supostas irregularidades pelo juiz na condução de demanda relativa à investigação de paternidade que tramita perante a 4ª Vara de Família, da qual é titular, bem como de sindicância administrativa proposta pela requerente junto à diretoria do Foro de Campo Grande. Inicialmente, a reclamante manifesta sua insurgência em relação ao provimento jurisdicional exarado pelo juiz que deferiu o pedido de vista formulado por advogada estranha aos autos da demanda investigatória, os quais tramitam em segredo, sob segredo de justiça. Da análise cuidadosa da presente reclamação, verifica-se que o pedido de vista formulado pela advogada doutora Vera Lúcia Mamedes Silva Stuff foi embasado na necessidade de obtenção de dados relativos aos réus da ação investigatória, que se mostram essenciais à propositura de uma outra demanda em desfavor das mesmas partes. Como bem destacado nas informações apresentadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, não se identifica a imputação de qualquer ofensa ao dever funcional do juiz, limitando-se a resignação da recorrente a uma insatisfação com a decisão proferida nos autos da ação de investigação, a qual poderia ser atacada por meios recursais adequados e não pela via administrativa.
Ademais, os argumentos da reclamação inerentes ao deferimento do pedido de vista mostram-se desprovidos de justa causa, porquanto manifesta o cunho jurisdicional de suas alegações. No que concerne à suposta irregularidade relacionada à impossibilidade do juiz ter arquivado a sindicância administrativa protocolizada pela requerente junto à direção do Foro de Campo Grande, constata-se que a questão já foi submetida à verificação da Corregedoria Local por solicitações da própria advogada, doutora Elizabeth. A primeira oportunidade ocorreu no julgamento do processo administrativo, arquivado pela Corregedoria, e na apreciação do pedido de providências, ambos de iniciativa da hora requerente, o órgão correcional manteve os fundamentos emanados da decisão de arquivamento primeira, salientando, aspas, logo, o acesso às informações do processo não representa por si só violação a preceito normativo, pois é necessário ponderar que não ocorreu a utilização indevida para divulgação aleatória e indiscriminada, mas antes, usada de maneira restritiva em outro processo que também, protegido pelo segredo de justiça, envolve questões similares e partes com interesses coligados e conflitantes com o mencionado alures. Portanto, à luz desse entendimento, não existem elementos suficientes para que possa justificar, por parte desta Corregedoria, a revisão da decisão do juiz diretor do foro, que concluiu pelo arquivamento do procedimento administrativo ante ausência de prejuízo às partes. Esse foi o teor literal, presidente, do procedimento aberto na Corregedoria Local. E eu, então, concluo para negar provimento ao recurso administrativo. Pois não. A relatora nega provimento ao recurso? Ministra. Esclarecimento. Acho que vai antes dos votos. Só um esclarecimento com a relatora. Ministra relatora, conselheira Gisela, que é um esclarecimento. Ministra Nancy, é só porque no voto consta, aqui no início do relatório, que foi aberto um procedimento de sindicância, procedimento 500-501, junto à direção do Foro de Campo Grande, com a finalidade de apurar esses fatos. O fato relativo ao processo é apenas a decisão do magistrado de ter concedido vistas a uma advogada que não teria procuração nos autos. Mas, mais adiante, quando Vossa Excelência coloca as informações da Corregedoria, tem uma outra alegação que foi feita pela parte requerente, de que esse juiz requerido ele teria atuado como diretor do foro quando do arquivamento dessa mesma sindicância. O esclarecimento que eu quero foi entrado com uma sindicância junto à direção do foro e ele mesmo julgou a sindicância contra ele? Veja bem, tem essa sindicância e, ao mesmo tempo, essa advogada abriu um pedido de providência 126 junto à Corregedoria Local. Ela fez as duas coisas. É que o diretor do foro lá, ao mesmo tempo, é o juiz da 4ª vara. Então, ele respondeu. Esse requisito. Exatamente. Então, ele arquivou a sindicância que foi aberta contra ele. Pois mas veja, Vossa Excelência, que a advogada dirigiu uma abertura de sindicância para o próprio sindicato. Mas aqui o objeto, conselheira, parece-me ser da Corregedoria do Tribunal. Exatamente, eu estou analisando os termos da Corregedoria. O que se analisa aqui é a decisão da Corregedoria do Tribunal, que examinou esta atuação, e, portanto, é da Corregedoria do Tribunal que está sendo examinado no voto da ministra Nancy Andrighi. A Corregedoria do Tribunal examinou essa questão dele próprio ter arquivado a sindicância que foi aberta contra ele. Isso foi porque eu não tenho como deduzir isso pelo voto. Eu só fiz isso, coloquei isso no relatório, era até desnecessário colocar isso, é que a advogada entrou com uma sindicância contra o próprio juiz e perante o próprio juiz. E fez mais, entrou com pedido de providências na Corregedoria. Sim. Mas qual seria efetivamente o problema se eu estou transcrevendo no meu voto a decisão, os fundamentos da decisão do julgamento do pedido de providências número 126 /052 e /152 da Corregedoria em relação a esses fatos? Não. Nós estamos em sede recursal, parece que não há maior dúvida sobre. Confesso que eu não estou compreendendo qual é a dificuldade que a conselheira Gisela. Sim, é porque talvez ela. Sim, é porque talvez o que a conselheira ela tenha estranhado o fato
de o próprio juiz julgar. Mas, no Brasil, uma boa parte das comarcas só tem um juiz e, portanto, se dirige a ele. Não, quando se aqui, opta por presidente... isso. Mas nem é o caso, porque nem aqui é o caso. o objeto deste recurso não é este ato. É o ato do Tribunal de Justiça, da Corregedoria do Tribunal. Não é este ato. Este ato é apenas o que a conselheira Nancy relatou para perfeito esclarecimento de todos os passos, mas não é esse o objeto do julgamento. Eu poderia ter omitido esse fato e não teria problema nenhum. É Sim, que eu porque faço não, muito não detalhado. Está sendo o objeto. Certo? Ministro. De acordo. Conselheira Ana Maria. Conselheiro também de Guilherme acordo. Calmon. Conselheiro Flávio. Conselheiro Flávio. Não, eu já me manifestei. Pois não. Do relator. Conselheira Débora. Com relator. Conselheiro Paulo. De acordo, Excelência. Conselheira Gisela. Conselheiro Emanuel. De acordo. Conselheiro Fabiano. Também de acordo. Proclamo o resultado. Por unanimidade, o Conselho negou o provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Ainda da relatoria da conselheira Nancy Andrighi, apregou o item 66 da pauta, que se refere ao recurso administrativo no pedido de providências 2536-72, sendo requerente Maria da Penha Gonçalves dos Santos e também Josélio Jairo Vieira, e requerido Rômulo Tinoco dos Santos. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu posso resumir para os colegas, sem ler na integralidade o voto. Aqui foi um incidente ocorrido na 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa. A recorrente é uma advogada militante que ajuizou uma ação trabalhista, pleiteando, dentre outras coisas, compensação por danos morais, e que foi distribuída para o juiz da 8ª Vara, Dr. Rômulo Tinoco. Os pedidos foram julgados parcialmente proferidos, tendo recorrido, na sentença, utilizado uma linguagem bastante imprópria, presidente, desrespeitosa e depreciativa, quando se referiu à questão do pedido de compensação de danos morais. Como o advogado não especificou quais eram os danos morais sofridos e que ele pretendia obter a indenização, o juiz colocou, infelizmente, a expressão "quais cara pálida". Esse é o problema dessa reclamação. Nós estamos julgando o recurso administrativo. A recorrente diz que nunca fora intimada da decisão encartada no evento 22, de modo que lhe fora negado o direito de recorrer, bem como há uma contradição na decisão proferida pela Corregedoria da 13ª Região do TRT, ao afirmar que considera imprópria, no ato solene da sentença, o uso da locução que eu acabo de dizer, mas arquivar o procedimento por entendê-lo incapaz de provocar dano à honra e à moral da advogada. A Corregedoria Nacional de Justiça negou o seguimento ao recurso administrativo monocraticamente, porquanto demonstrado que a conduta do recorrido lesiona de forma ínfima o bem jurídico tutelado pela LOMAN. E o recurso administrativo... os colegas sabem que tinham outra forma de procedimento antes e eu estou trazendo todos para a sessão. Então, o voto, presidente. Por favor, tenha a palavra. Cinge-se esse procedimento a apurar a prática da suposta infração disciplinar consubstanciada na violação dos artigos 8, 9, 22 do Código de Ética e o 35 da LOMAN. Deixo de analisar o alegado vício procedimental no expediente de controle interno instaurado pela Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, uma vez que a apreciação do fato pelo CNJ ela é autônoma da Corregedoria local. O cerne desse expediente é analisar se a conduta do requerido denota falta funcional punível ou se a utilização da expressão que mencionei no teor da sentença por ele proferida é de tal sorte grave que enseja punição administrativa do juiz.
É inegável o cunho solene da sentença, mas há de se registrar que ela é também a expressão de liberdade intelectual do juiz, que, em regra, não deve ser cerceada pela via correcional, salvo se houver excesso de linguagem a ensejar evidente abuso no exercício da atividade jurisdicional. Assim, a restrição do uso vocabular do juiz deve ser realizada com parcimônia, a fim de não coibir a própria atividade fim da magistratura. Na hipótese, não se nega que a expressão utilizada pelo recorrido seja inadequada para um ato de importância e formalidade, como é a sentença. Todavia, não se vislumbra carga ofensiva suficiente para atentar contra a dignidade e a honra da recorrente, ainda que se reconheça certa carga pejorativa. E, nesse sentido, não há qualquer contradição em afirmar que a expressão é inadequada para o ato e, ao mesmo tempo, não detém cunho ofensivo bastante para ensejar um procedimento tendente a punir administrativamente o recorrido. É dizer ainda que o recorrente tenha se indignado com aquela expressão, ela pouco ou nada lesiona o bem jurídico tutelado, qual seja a honra ou a dignidade da advogada, especialmente porque, no contexto em que for utilizada, não configura insulto, nem implica injúria ou difamação. Limitou-se a... E faço a transcrição. Limitou-se a peça introdutória a um parágrafo de 4 linhas em que diz que houve danos morais, psicológicos e materiais em flagrante desrespeito da dignidade do trabalhador. Ele diz isso na sentença. Quais? Cara pálida. Infelizmente, como tudo se banaliza neste Brasil velho de guerra, o dano moral da Justiça do Trabalho já era e virou praticamente uma indenização adicional da rescisão do contrato. Pede-se sem a menor noção o que impõe o Instituto. É, pois, tão somente inadequada para a seriedade do ato judicial praticado. Vale ressaltar, ademais, que o exercício do poder punitivo pela administração deve atentar para o princípio da proporcionalidade. E, sob esta ótica, presidente, a conduta praticada pelo recorrido, porque lesiona de forma ínfima o bem jurídico tutelado pela LOMAN, não caracteriza uma ofensa passível de punição administrativa, sendo este próprio procedimento já a punição que o magistrado recebeu. Nego provimento ao recurso. A ministra relatora nega provimento ao recurso. Conselheira Cristina Peduzzi, como vota? Estou de acordo, sem divergência. Conselheira Ana Maria. Eu acompanho a eminente corregedora, que eu não vejo motivo para se chegar a esse ponto com a utilização do bordão do ator Luiz Gustavo, naquele conhecido programa de TV Sai de Baixo. Então, realmente, nem lá no programa havia essa conotação desairosa. Era mais um bordão bem-humorado, talvez um tanto inadequado em sede de sentença, mas nenhum reparo a fazer. Conselheiro Guilherme Caimão. De acordo com a relatora. Conselheiro Flávio. Com a relatora. Com a relatora também, presidente. Conselheiro Paulo. Excelência, eu vou acompanhar a relatora, mas eu vou fazer só uma observação em relação à expressão, porque eu acho totalmente inadequada para a utilização nos meios jurídicos, principalmente numa sentença. Até porque eu me vejo muito na situação, não faço nenhuma ressalva, conselheira, ao voto de Vossa Excelência. Só a postura do magistrado no tocante, mas eu também concordo com Vossa Excelência que o próprio procedimento já é uma punição ao magistrado. Mas eu fico imaginando aqui, diante desse plenário, se nós indagássemos a um advogado ou qualquer pessoa que viesse fazer uma sustentação, diante desse procedimento anterior, de diversas situações, se nós indagássemos para ele numa tribuna, qual cara pálida? Me preocupa, né, essa linguagem utilizada pelo magistrado numa sentença que é um ato formal. Mas eu concordo com a ilustre conselheira que o processo por si só já é uma punição e eu acho que já serviu de punição para ele no tocante a tudo por ele tomada numa sentença. Mas lamento a expressão utilizada num ato formal da Justiça. Conselheira Gisela. Eu adiro às considerações que foram feitas também pelo conselheiro Paulo e realmente aqui me pareceu mais uma expressão bem-humorada do magistrado, que é inadequada aqui em sede de sentença, mas eu gostaria que se tivesse também concordo com as ponderações que foram colocadas todas pela eminente corregedora,
E gostaria que ela se aplicasse também, às vezes, às petições dos advogados, porque se fosse um advogado chamando o juiz de cara pálida, a coisa já seria um pouquinho diferente, e às vezes é no mesmo sentido. Então, eu acompanho a relatora só com essas observações e as que foram colocadas pelo conselheiro Paulo. Conselheiro Emanuel. Com a relatora. Conselheiro Fabiano. Senhora presidente, eu também acompanho a relatora e o voto da eminente relatora, Corregedora Nacional. Eu prestei bastante atenção na leitura que foi feita. Ela, em algum momento, toca num princípio da insignificância, até que nós, em alguns casos, nós podemos, sim, a meu juízo, podemos incorporar esse princípio no campo das nossas reflexões. Eu também faria um único adendo, talvez não seja punição para o magistrado, mas um convite à sua reflexão, né? Mas eu acompanho inteiramente o voto muito lúcido e muito equilibrado da eminente Corregedora Nacional. Antes de proclamar o resultado, eu vou me valer do microfone por 1 minuto sobre esse caso, porque eu não teria absolutamente, se fosse votar, nada a acrescentar. Apenas fazer uma ponderação, que eu acho que está na linha do que acaba de fazer a nossa nobre corregedora. Nós estamos vivendo um período perigoso, eu diria, à maneira de Guimarães Rosa. É preciso que o Poder Judiciário não perca mesmo os valores e as formalidades que lhes são próprias, até para acompanhar, como disse a conselheira Gisela, que o inverso também aconteça. Quando a legislação estabelece que juízes e advogados, e o Ministério Público também, a despeito de não se ter claramente na lei, mas é o óbvio, que devem se tratar com urbanidade, este dever é um dever legal, para não dizer um dever civilizatório. E não poucas vezes nós temos visto, não neste caso, mas nós estamos vendo perderem esses valores de todas as partes, de magistrados, de advogados, que se referem ao seu colega parte contrária de maneira absolutamente inadequada, para me ficar na expressão da ministra Nancy Andrighi, mas que vai muito além disso. E a violência, a virulência, a truculência e a intolerância que nós estamos vendo na rua, no trânsito, em todo lugar que a gente vai, precisa de ser sinalizado por nós que recebemos mais da sociedade, porque chegamos a uma faculdade, porque chegamos a ser servidores públicos, com todo cuidado e como exemplo. Nós, juízes, mais ainda do que os conselheiros que não exercem cargo de magistratura, não basta nem ser nem parecer como a mulher de César, mas dar o exemplo do que é preciso ser. E condutas como essa não ajudam em nada. Recebemos centenas de petições todos os dias e muitas vezes no Supremo Tribunal Federal do país, onde não se tinha isso antes, como cansa de contar, apenas para citar o decano do tribunal de que faço parte, o ministro Celso de Mello, não se tinha expressão de um advogado contra o outro, como eu tenho certeza que Vossas Excelências não têm ideia de que está acontecendo. Então, não ajuda em nada o Brasil, não ajuda em nada o desempenho da função, exacerbar palavras, porque isto começa dentro de casa, quando o homem bate na mulher, a mulher xinga o menino chuta o cachorro que sai para a rua ganindo. Onde é que nós vamos parar? Não é possível continuar numa linha de tanto desapego, porque a palavra, não é, ministra Nancy? Marca o que a gente está sentindo e o que a gente está vivendo. Então, eu faço apenas essa referência antes da proclamação, para que a gente tenha também um pouco mais de cuidado. Fui advogada há 30 anos, nunca precisei, pelo contrário, os meus melhores amigos são advogados. Estou na magistratura agora há quase 9 anos e fico vendo como essas coisas estão despencando, como se a sociedade estivesse com raiva de tudo. E eu canso de lembrar que, como dizia Hannah Arendt, toda sociedade tem um momento, e talvez as sociedades hoje estejam vivendo este momento, em que se vê diante de um entroncamento. Ou se acredita na justiça praticada e se marcha no processo civilizatório, ou se opta pela barbárie, substitui-se a ideia de justiça pela de vingança e vai se fazer esta vingança com as próprias mãos,
porque justiça pelas próprias mãos não é justiça, é mera vingança. E isto começa com expressões de desrespeito aos outros. Quem não respeita o outro é porque não se respeita nem a si. Eu fico muito entristecida de ver que essas coisas acabam tendo que chegar, e bom que chegue, não é, ministra? Para que a gente, pelo menos, fale sobre isso, porque essas coisas só tendem a aumentar. A raiva, o calor, esse tipo de situação, se não se dá uma parada nisso, tende a aumentar, e daqui a pouco o direito, que é a opção à violência física e à violência do mais forte fisicamente contra o mais fraco, perde o seu vigor, perde a sua função, o que só vai ser contra todos nós, porque estamos no mesmo barco. Se afundar, afundamos todos juntos. Mas eu elogio a decisão do Conselho, fico feliz de o Brasil ter um Conselho que tem essa percepção da inadequação. E repito, fico na expressão utilizada pelo Conselho, porque acho que até é gentil com todos os que se envolveram neste processo. E proclamo o resultado, recurso ao qual se nega o provimento nos termos do voto da relatora. Eu chamaria apenas mais um processo nessa parte da sessão e suspenderei para o intervalo de almoço. Eu apregou para julgamento o item 68 da pauta, que é o recurso administrativo na reclamação disciplinar 3775-96, relatado também pela conselheira Nancy Andrighi, sendo requerente Cátia Aparecida Cabra Veras, interessado José Eduardo Guimarães Alves e requerido Arisnoldo Dias Brito. Conselheira Nancy Andrighi, Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, obrigada. Cuida-se de pedido de reconsideração recebido como recurso administrativo interposto por Cátia Aparecida Veras contra a decisão proferida pela Corregedoria. A reclamação disciplinar foi proposta pela recorrente em desfavor do tabelião substituto do 6º ofício de notas do Distrito Federal, Arisnoldo Dias Brito. A recorrente sustenta que no dia 14 de janeiro de 97, outorgou ao seu então cônjuge Juscelino mandato de caráter irrevogável e retratável, sem prestação de contas, para a prática de diversos negócios jurídicos, inclusive compra e venda de imóveis, tendo o respectivo instrumento sido lavrado no 6º ofício. Mesmo após a separação do casal, o que, segundo a recorrente, implicou em uma quebra de confiança que dava suporte ao mandato outorgado, o instrumento continuou a ser utilizado pelo senhor Juscelino para a realização de negócios imobiliários, em claro prejuízo à recorrente, razão pela qual ela se dirigiu ao ofício notarial visando a lavratura de escritura de revogação do mandato. Contudo, o senhor Arisnoldo, tabelião substituto, teria se negado a atender ao pedido sob o fundamento de que a cláusula de irrevogabilidade prevista no instrumento do mandato impedia a lavratura de inscrição de revogação pela mandante. Aduz a recorrente que essa negativa configura uma infração disciplinar a ensejar a aplicação das sanções previstas no nosso regimento interno, bem como a aplicação do artigo 32, inciso 1 e 2 da Lei 8935, e pleiteou a concessão de tutela antecipada para a imediata revogação do instrumento de mandato outorgado. A Corregedoria manifestou-se pelo indeferimento da liminar pleiteada e pelo arquivamento da reclamação disciplinar. A recorrente sustenta que o tabelião substituto tem legitimidade para responder à presente reclamação, haja vista que foi ele, atuando como preposto do titular da serventia, quem se recusou a revogar a procuração, ficando configurada a responsabilidade subsidiária, e requer ainda a inclusão do tabelião titular da serventia no polo passivo da reclamação e, por fim, diz que a existência de cláusula de irrevogabilidade na procuração não afasta o seu direito de revogar o mandato por instrumento público a qualquer tempo. A Corregedoria manteve a decisão recorrida quanto ao indeferimento da liminar e determinou a intimação de José Eduardo Guimarães Alves, que é o titular do cartório. E esse é o relatório, presidente. Vossa Excelência, procede. O voto cinge-se à controvérsia à apuração, primeiro, da legitimidade do tabelião substituto para responder à reclamação disciplinar perante essa Corregedoria, e segundo, da prática de suposta irregularidade pelo titular, em razão da negativa do seu substituto lavrar a escritura de revogação do mandato.
o regimento, aqui preliminarmente, presidente, como foi feito um pedido de reconsideração, eu faço a sustentação para admitir como recurso administrativo. E já passa o item 2, que é a análise específica da ilegitimidade passiva do tabelião substituto. Nos termos do artigo 103b da Constituição, compete ao CNJ controlar a atuação administrativa, financeira, sem prejuízo da competência disciplinar. E, nesse contexto, a reclamação a que se refere o dispositivo constitucional destina-se à apuração administrativa de irregularidades na atuação daqueles sujeitos, a sua atuação disciplinar ou correcional que contrariam o dever funcional. Na hipótese, a reclamação foi contra o tabelião substituto Arisnoldo. Ocorre que as penalidades disciplinares previstas no artigo 32 da Lei 8935, que regulamenta o artigo 236 da Constituição, sujeitam apenas os titulares e não os prepostos. Com efeito, os escreventes substitutos do oficial e do tabelião são funcionários contratados pela CLT, ficando, em decorrência da natureza jurídica dessa contratação, sujeitos somente à punição administrativas previstas na legislação trabalhista. Aliás, é importante mencionar, nos termos do artigo 22 da Lei 8935, esse empregador, ou seja, os notários e oficiais de registro, são civilmente responsáveis pelos danos que seus propostos causarem a terceiros na prestação do serviço, ficando assegurado a seu favor apenas o direito de regresso em caso de dolo ou culpa dos prepostos. E aí reconheço a ilegitimidade do Arisnoldo. No que concerne à atuação do titular do ofício notarial, considerando a inclusão, ainda que irregular, do titular do ofício notarial no polo passivo da presente reclamação, após a apresentação do pedido de reconsideração pela recorrente, há que se perquirir sobre eventual prática de infração disciplinar decorrente da atuação de seu preposto. Isso porque, estando a delegação provida, eventual vício na prestação de serviço pode, em tese, implicar em responsabilidade disciplinar do tabelião ou oficial por ato do seu preposto. Todavia, a recusa em lavrar a escritura pública de revogação da procuração contida na folha 115 do livro 273 do 6º ofício de notas do Distrito Federal, de 14 de janeiro de 97, não implica o reconhecimento de infração administrativa disciplinar, na medida em que a referida procuração foi outorgada com cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e dispensa de prestação de contas. Ademais, conforme apontado no parecer, para a prestação do serviço público delegado, mediante lavratura de ato notarial, está o tabelião de notas obrigado a promover a prévia análise jurídica fundada no exame da legalidade para aquilatar-se, em conformidade com a legislação aplicável, a fim de somente admitir aqueles atos que considerar que estejam em consonância com o direito e, portanto, sejam aptos a propiciar a manutenção da segurança jurídica, que, em última análise, é uma das causas da existência do próprio serviço público de notas e de registro. Com efeito, ao promover a qualificação da solicitação da lavratura de escritura, os tabeliões de notas exercem atividade jurídica com a liberdade inerente à prestação do serviço público delegado. Cumpre mencionar, outro sim, que o artigo 8º da referida lei faculta à recorrente buscar outro tabelião de notas para lavrar a escritura pública de revogação do mandato que outorgou ao seu marido. E, além disso, a simples superveniência da separação ou do divórcio não são causas de extinção do mandato previstas no artigo 682 do Código Civil. Assim, se houve quebra de confiança depositada em seu ex-marido, como alega a reclamante, ela deverá promover o que for necessário pela via própria para a cessação do mandato. Poderá socorrer-se do Poder Judiciário, promovendo ação contra o mandatário, visando a declaração da revogação da procuração para solucionar eventual litígio sobre a validade e alcance. Diante do exposto, presidente, concluo pela ausência de dolo ou culpa do titular do cartório na fiscalização das suas atividades e do seu preposto, bem como a inexistência de qualquer infração disciplinar. Por isso, nego provimento ao recurso. A ministra relatora nega provimento ao recurso. Indago dos senhores conselheiros se há alguma divergência. De acordo.
Não havendo proclamo o resultado, recurso provido nos termos do voto da relatora. Eu agradeço a presença de todos nessa primeira parte e suspendo... Desprovido, ao qual se nega provimento. E suspendo a sessão até às 14 horas. Agradeço a presença de todos.